Amém? A paz do Senhor Jesus. Dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado e dê um bom dia para ela. Diga bom dia com o Espírito Santo. Isso, em nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo, Ele quer tocar na sua vida nessa manhã. Que você venha abrir o teu coração nessa manhã, para que você venha ser guiado pelo Espírito Santo. Ele só pode entrar se você quiser. Se você quiser nessa manhã, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Você vai sair daqui cheio da presença de Deus. Diga assim: eu sou escolhido de Deus. Amém? Esse vai ser o nosso tema nessa manhã. Eu sou um escolhido de Deus. E muito antes de você pensar, Deus ele já te escolheu. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia aí. Segura a sua Bíblia nas suas mãos, por gentileza. No livro de Jeremias, capítulo 1, se você puder abrir a tua Bíblia aí, por gentileza. No verso 4, Jeremias capítulo 1, verso 4, ele diz assim: a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse, antes que eu o quê? Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. A palavra de Deus diz assim: no ventre materno eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Amém? Deus ele te conhece muito antes de você sair da barriga da sua mãe. Deus ele já tem um propósito na sua vida muito antes que você fosse formado. Deus já tem um propósito na tua vida. E é sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. Você é um escolhido de Deus. O que nós profetizamos, o que nós declaramos do começo do ano até agora, que Deus lhe deu autoridade, que você seria guiado pelo Espírito Santo, isso já vem desde o ventre da sua mãe. Deus ele já te escolheu desde lá. Abra aí por gentileza Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. No versículo 8. Lucas capítulo 1, versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho,
a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do quê? Então, o anjo já declarou para Zacarias que Isabel, sua mulher que era estéril, daria à luz um filho, e esse filho seria cheio do quê? Do Espírito Santo. João, mais conhecido como João Batista, aquele que batizou Jesus nas águas. E a Bíblia diz assim: já no ventre materno, o Espírito Santo falou para Zacarias: a sua mulher que é estéril, ela vai dar à luz a um filho. E esse filho no ventre materno será cheio do Espírito Santo. Uai, mas ele não tinha nem nascido. Mas o anjo disse para ele, lá dentro da barriga da mãe dele, ele será cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não escolhe cor, ele não escolhe idade. O Espírito Santo, ele vem quando você tem esse desejo dentro de você. E ele pode chegar a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer situação. Você vê que dentro do ventre da mãe, ele já era cheio do Espírito Santo. Agora, imagina nós que estamos aqui na terra, que já nascemos, já temos um tempo de vida. Será que Deus, ele não quer que essa alegria esteja dentro de você? Será que Deus não quer que esse prazer de estar na presença dele não esteja dentro de você? Se uma criança que nem tinha nascido ainda, ela estava cheia do Espírito Santo. Uma coisa que nós temos que entender: nós somos escolhidos de Deus. Deus, ele tem um projeto na sua vida. Mas para que esse projeto se cumpra, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Você tem deixado o Espírito Santo guiar a sua vida? Você tem deixado que ele cumpra o propósito dele na sua vida? Porque muitas das vezes nós falamos assim: olha, acabou 2025, começou 2026, mas daqui a pouco 2026 está acabando. Daqui a pouco já acabou 2026. Janeiro praticamente já foi embora. E o que eu tenho feito diferente para ter o Espírito Santo? Será que eu tenho feito a mesma coisa que já passou lá atrás? Porque se eu quero que seja diferente, eu tenho que ser diferente. Se eu quero que seja diferente, eu tenho que fazer com que seja diferente. Porque eu sou escolhido dele. Não basta somente eu vir domingo, buscar a Deus, eu vim quarta-feira, usar a minha fé, mas eu continuar com os mesmos hábitos, eu continuar da mesma maneira. A Bíblia diz aqui assim, é algo muito forte, porque ele foi escolhido de Deus. Aqui fala assim, versículo 14: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão no seu nascimento. Em ti haverá prazer e alegria. Como você tem sido diante do Espírito Santo? Você tem tido esse prazer? Você tem tido essa alegria dentro de você? As pessoas que estão ao seu redor,
Tem visto isso em você? Porque o Espírito Santo é isso, gente. O Espírito Santo, ele traz alegria, ele traz prazer nas coisas. O Espírito Santo, ele ilumina a sua vida. Aonde você chega, ali é uma mudança, ali é uma transformação, porque você tem o Espírito Santo. A autoridade Deus já te deu. A autoridade está com você. Mas eu tenho declarado isso na minha vida, para que as pessoas que estão ao meu redor recebam essa alegria, que elas tenham esse regozijo dentro delas. Não basta só estar na igreja. Eu tenho que ter esse Espírito Santo dentro da igreja, eu tenho que ter esse Espírito Santo dentro do meu trabalho, eu tenho que ter esse Espírito Santo dentro da minha casa, eu tenho que ter esse Espírito Santo aonde eu pisar a planta dos meus pés. Tem acontecido isso com você? Às vezes você olha para a sua vida e você fala, não está faltando essa alegria, está faltando esse regozijo. Então está faltando o Espírito Santo. Tem faltado o Espírito Santo. A Bíblia continua dizendo assim, ó, versículo 16: e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo, e habitar para o Senhor um povo o quê? Preparado. Deus tinha um propósito muito forte na vida de João Batista, como tem na sua. Esse exemplo aqui, Deus ele está deixando para você. Assim como João Batista foi cheio do Espírito Santo, você também pode. Você pode fazer coisas extraordinárias com o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Essa luz tem que caminhar com você. Essa luz tem que estar dentro de você. Como nós acabamos de cantar, eu só quero tua presença. Mas o que você vai fazer com essa presença? O propósito de João Batista já começou dentro do ventre da mãe dele. Ali o anjo falou que ele já seria cheio do Espírito Santo. E é isso que tem que acontecer na minha vida, na sua vida. Aqui diz assim no versículo 18: então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em quê? Idade. Não é o que muitas pessoas se perguntam? Ah, como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? A minha idade já está, poxa, já tem 30, 40, 50, não importa a idade, você pode ter 1 ano de idade. Deus ele pode fazer coisas extraordinárias na sua vida, amém? E o anjo falou com ele, poxa, mas eu sou velho, eu sou passado, a minha esposa também. Isso não importa para Deus, gente. Tanto que ele disse assim no versículo 19: respondeu-lhe o anjo. Então o anjo está falando para você nessa manhã, amém? Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Deus traz para você nessa manhã boas novas. Repito, se você quiser, você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. Pessoas vão se converter através de você. Familiares vão se converter através de você. Pessoas vão receber boas novas através de você.
É o que o anjo declarou para Zacarias. E esse anjo declara para você nessa manhã, amém? E aqui diz assim, eu quero que você vai lá no versículo 39, fala assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Maria já estava grávida de Jesus. E aqui diz assim: entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança se estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Quando Maria saudou Isabel, imediatamente ela foi cheia do Espírito Santo. Porque aonde Jesus está, o Espírito Santo tem que estar. A criança se estremeceu, porque ela reconheceu a presença de Deus. Entenda, você está na casa de Deus. Você é um escolhido de Deus. Essa presença tem que estar na tua vida. Essa presença tem que estremecer tudo na sua vida. A presença de Deus, ela tem que ser o principal na tua vida. Porque, como eu disse, Jesus, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Deus quer encher você nessa manhã, mas ele quer encher você para um propósito. Ele quer encher você para que o nome dele seja espalhado. Mas eu tenho que ser guiado por ele. A autoridade ele já me deu. E quando eu coloco isso diante de Deus, Deus ele confirma isso dentro de mim. Amém? Ele confirma isso dentro de mim. Não deixa nada nessa manhã tirar essa presença de você, não. Não deixa nada afastar essa presença de você, não. Porque de repente você saiu da sua casa, você chegou aqui desanimado, você chegou aqui cansado de tanto trabalho durante a semana. A sua vontade era de ficar na cama, a sua vontade era de ficar debaixo do cobertor nessa manhã. Mas o Espírito Santo te trouxe. Mas ele te trouxe para que você saia daqui cheio, para que você transborde, para que você fale dele, para que você espalhe a presença dele. Porque o Espírito Santo ele traz vida, ele traz alegria. E se eu estou com ele, aonde eu chegar, ele também vai chegar. Aonde eu estiver, ele também estará. Desde o ventre da sua mãe, você foi escolhido por ele. Você não está aqui à toa não, gente. Você não veio aqui à toa não. Você está aqui porque ele te escolheu. Assim como João Batista, ele foi escolhido no ventre da mãe. Ele foi o único no ventre da mãe cheio do Espírito Santo. Nem Jesus, no ventre de Maria, era cheio do Espírito Santo como João Batista. Tanto que Jesus foi batizado com o Espírito Santo depois que João Batista batizou ele nas águas. Veio sobre ele o Espírito Santo. Entenda, você é escolhido de Deus. A sua casa tem que ser bênção. O seu trabalho tem que ser bênção. Aonde você pisa a planta dos seus pés, tem que ser bênção. Porque você é escolhido. A luz tem que estar em você aonde você estiver. Tudo que você declarar tem que acontecer em nome de Jesus. Porque você é bênção.
Deus tem um propósito na sua vida. Você quer ver uma coisa? Quando a pessoa vem à igreja, frequenta a casa de Deus, ela chega na casa dela, a criança dela faz uma bagunça danada. E ela fala assim: nossa, que criança bagunceira. O que acontece com aquela criança? Ela vai ficando mais, porque você declarou. Você declarou que aquela criança é uma criança bagunceira. Ou criança atentada. A criança cresce e vira uma criança o quê? Atentada. Ela bebe, ela fuma, ela usa droga. Ela vai para as baladas, porque a mãe e o pai declarou aquilo na vida dela. Ela declarou aquilo na vida dela. Quando você declara, aquilo que você declara vai acontecer. O anjo falou: esse menino é cheio do Espírito Santo dentro do ventre da mãe. Aquele menino nasceu, cresceu pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Deus é luz, pessoal. Deus não é trevas. Ele é luz. E essa luz Ele quer trazer para a sua vida. Mas para que essa luz esteja na minha vida, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Você está disposto nessa manhã a ser cheio do Espírito Santo? É claro, vai ter perseguição. Tudo na vida de João Batista foi 1000 maravilhas? Não. Tanto que no final da carreira dele, foi cortada a cabeça dele e colocado em uma, mas até o fim da vida dele ele estava com alegria. Mesmo quando foi cortada a cabeça dele, antes de ser cortada a cabeça, ele estava com alegria, porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia quem ele estava servindo. Então vai ter luta? Vai. Mas o Espírito Santo me traz alegria. O Espírito Santo, Ele me traz o conforto. Deus tem esse propósito na vida de cada um de nós. E nessa manhã, se você colocar isso dentro de você, vai acontecer como nós acabamos de cantar. Eu só quero a tua presença. A tua presença me basta. A tua presença, ela me basta. O mesmo Espírito Santo que encheu João no ventre, foi o mesmo que o sustentou no deserto, na pregação, na santidade e até mesmo na prisão. O Espírito Santo vai te sustentar em todos os momentos da sua vida. Mas eu tenho que ter Ele. Eu tenho que buscar Ele. João Batista foi sustentado em toda a caminhada dele, porque ele andava com o Espírito Santo. Então, ele foi sustentado na prisão, ele foi sustentado no deserto, ele foi sustentado na dificuldade, ele foi sustentado nos momentos bons da vida dele. E é isso que ele quer fazer com você nessa manhã. Gostaria que o louvor subisse, por gentileza. O Espírito Santo, ele vai sustentar você nessa manhã. Aonde você for, aonde você pisar, o Espírito Santo vai sustentar você. Se coloque de pé no seu lugar em nome do Senhor Jesus.